14, versos 26 e 27. Provérbios 14, 26 e 27. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco, vai ser uma série de mensagens pela manhã sobre a sabedoria que vem do alto, que transcende, supera a sabedoria humana. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre o temor ao Senhor, temor a Deus. O texto que está aí na tela: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Pai Santo, mais uma vez colocamos diante do Senhor este momento, nessa continuação de culto, onde agora é o Senhor falando para nós de uma maneira mais direta aos nossos corações. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que ministre nos nossos corações a Tua palavra e abençoa, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para guardar a Sua palavra nesta noite e também nos encoraje, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos está falando nesta noite. É por isso que eu peço a Tua intervenção divina neste momento também, em nossas vidas. No nome de Jesus, meu Deus, é que nós oramos. Amém. Muito bem. O título dessa mensagem: o cristão que teme ao Senhor vive feliz. Mas veja bem, o texto parece assim: pastor, isso parece uma utopia, vive feliz? Falei, sim, vive feliz. A Bíblia não iria mentir. O que nós podemos observar nesse texto é que esse texto ele é um convite e um incentivo a você ter uma vida, a você viver todos os dias temendo a Deus e na dependência de Deus. E isso é interessante para nós, porque o fato de nós temermos ao Senhor, primeiro que a base da vida cristã não é fazer coisas para Deus, é antes temê-lo, é antes prestar louvores a Ele. A Bíblia diz que o temor do Senhor é a base de uma vida cristã saudável. Se você pegar em todos ali nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, especialmente nesses 3 livros, você vai observar que sempre que ele diz sobre uma pessoa, ele te orienta para temer a Deus, ele já coloca os benefícios, as vantagens de temer a Deus. Você pode observar, se você nunca percebeu, faça isso, comece uma leitura sistemática. Todos os dias, por exemplo, começa lá em Salmos, leia 2 Salmos por dia. E vai lendo, a hora que terminar Salmos, vá para Eclesiastes, e de Eclesiastes, vai para Provérbios, e de Provérbios para Eclesiastes. Sempre 2, você vai observar. E onde você encontrar a palavra temer a Deus ou temor a Deus, circule, porque não é pecado não, pode circular. Circule e observe a bênção que está nessa promessa. Temer a Deus. Quando nós falamos disso, não significa que o cristão não terá dificuldades em sua caminhada neste mundo. Não, isso não é real. Teremos dificuldades, teremos decepções, teremos frustrações, frustraremos outras pessoas, decepcionaremos outras pessoas, seremos enganados em alguns momentos, porque às vezes a gente toma algumas decisões que não são corretas. E isso acaba trazendo uma dificuldade nos relacionamentos familiares, no relacionamento de trabalho, em tudo. Então, temer a Deus não significa que eu vou estar isento de dificuldades na minha vida. Mas temer a Deus significa que no meio das dificuldades, eu vou usufruir, experimentar a graça e a misericórdia e os cuidados de Deus sobre a minha vida. A sua bondade, a sua proteção, tudo isso eu vou aproveitar, eu vou usufruir isso dele. Eu vou tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para mim. Porque a vida do cristão, ela não é pautada em pensamentos humanos. Por mais que o pastor seja um pastor famoso, de conferencista, uma pessoa que tem uma mensagem maravilhosa, a palavra de Deus ainda tem mais peso do que a palavra de um homem.
Então, e a palavra do Senhor apresenta promessas maravilhosas. E nós precisamos, então, nós podemos, quando nós tememos a Deus, nós começamos a desfrutar mais das promessas de Deus na nossa vida. Viver temendo a Deus não é ter medo de Deus, sim, amor e respeito a Deus. É diferente. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho amor, respeito. Eu vivo temendo a Deus. E esse temor a Deus é o que? É reconhecer de coração, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho convicção de que tudo que Deus diz na Bíblia que Ele é, Ele é. E isso me enche de alegria e eu acredito nele. Eu acredito na palavra do Senhor. Então é reconhecer de coração que Deus é tudo o que diz ser. Amoroso, justo, santo, bondoso, misericordioso, gracioso, infinito, soberano, justo, disciplinador em alguns momentos, mas Ele é tudo isso. E este momento é reconhecer que Deus criador e que nós somos a criatura dele. Então nós apenas o obedecemos, nós não temos nada para ensinar para Deus. Deus não precisa nem uma ajudinha minha, Ele faz tudo sozinho do jeito que Ele quer. Deus é Pai e nós somos filhos. Ele é Senhor e nós servos. E este amor, este respeito que temos por Deus nos leva a ouvir com muita atenção. Não é aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, não. É ouvir, é considerar com muita atenção. Temor a Deus nos leva a respeitar a sua palavra e levar ela muito a sério. Isso é temor a Deus. É esse respeito, esse amor que eu tenho por Deus e pela sua palavra. Quando você ama uma pessoa, você procura evitar de ofendê-la, de desagradá-la. Se você ama realmente, você não fica disputando poder. Você ama, você quer ver aquela pessoa feliz, você quer fazer o melhor para... Isso é amor. Então, este temor, este respeito e este amor que nós temos por Deus. E como nós temos a convicção de que Deus é quem Ele diz que é, nós cremos pela fé em sua palavra e por isso é que nós o obedecemos. Nós não obedecemos a Deus porque alguém diz que eu tenho que obedecer. Eu obedeço a Deus porque Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que me criou, é Ele que tem com a sua bondade, tem me protegido, tem me guardado, é por isso eu creio nisso. Eu creio que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu creio que foi Ele que criou tudo isso, e que nada foge do seu controle, ainda que nas minhas mãos fugiu do controle. Da mesma forma que nós temos essa convicção de que Deus é quem Ele diz que é, nós nos esforçamos em obedecê-lo. E abrimos mão das nossas vontades para fazer a dele. Esse é um grande problema do cristão. O cristão tem mania de querer fazer a coisa do jeito dele e depois dizer que a vontade é de Deus e de repente nunca foi. Esse é um dos desafios da gente. Queremos fazer a coisa do nosso jeito e depois dizer que foi Deus que falou. Deus não falou nada. E é aí que a gente se machuca. Da mesma forma que nós nos esforçamos em obedecê-lo e nós vamos abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E com esta mesma convicção de que a obediência agrada a Deus, eu também tenho a mesma convicção, a mesma certeza que a desobediência desagrada a Deus. E isso, pior, rompe a minha comunhão com Deus. E aí entra uma outra questão. A desobediência faz com que Deus venha sobre mim com disciplina. Por quê? Porque a disciplina não é só bater, a disciplina é corrigir, é me trazer de volta para os trilhos, para o caminho do Senhor. Isso é disciplina. A gente tem uma ideia de achar que disciplina é só um castigo e que não tem propósito nenhum. Não. Quando Deus nos disciplina, Ele está fazendo isso por amor.
É porque eu, em algum momento, eu fui por um caminho errado, achando que estava certo, e aí Deus foi falando, eu não ouvi ele, então peraí, vem cá. Aí ele me dá uma disciplinada, porque o propósito de Deus com a sua disciplina é me conduzir novamente dentro da vontade dele, porque às vezes eu saio. E quando eu saio um pouquinho da vontade dele, ele vai lá e me puxa de volta. Se eu tiver com um pouquinho de dificuldade para voltar, ele me puxa um pouquinho mais forte, mas eu entro no eixo de novo. E ele faz isso por amor? Ele faz isso por amor. Davi, num certo momento, depois que ele tinha enumerado o povo lá e Deus não gostou daquilo, Deus falou para ele, olha, você escolhe. Eu vou dar um castigo para o povo. Aí falou um, falou dois, um dos castigos era o seguinte, olha, ou eu te dou você para os teus, eu vou te deixar livre aí na mão dos teus inimigos por um determinado tempo, ou você escolhe eu diretamente tratar o assunto com você. Ele escolheu o quê? Falei assim, não, que eu caia na tua mão, Senhor, não na mão dos meus inimigos. Sabe por quê? Na mão dos inimigos, os inimigos não teriam misericórdia nem dó dele, nada. Na mão de Deus, mesmo que fosse um castigo, ainda seria com amor. Porque Deus, tudo que Deus faz, envolve amor, graça, justiça, misericórdia, em tudo. E a Bíblia fala que Deus ama aquele a quem Ele tem por filho. Então, quando nós falamos em temer a Deus, nós entendemos que até os reveses da vida, muitas vezes, faz parte daquilo que Deus tem para mim. Por isso, nós olhamos lá em Jó 5,17, ele diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Talvez na sua Bíblia esteja usando castigo, né? E ele coloca assim, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Tem pessoas que quando Deus começa a tratar da pessoa, ele fica emburrado, briguento e larga de Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu já vi gente assim. Mas isso está errado. Porque se ele tem convicção de que Deus o ama, mesmo nesse momento, ele sabe que é por amor. Antigamente se usava muito aquele texto que dizia assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E o pessoal tinha mania de usar isso assim como se fosse uma maldição na vida de uma pessoa que ele não gostasse. Mas olha só que interessante, por mais que seja doloroso, eu ainda estou na mão do Senhor que é amoroso. Diferente de mim e de você, Ele sabe exatamente o grau que Ele vai disciplinar eu e você. Diferente de nós, que muitas vezes não sabemos até que ponto vamos disciplinar, Deus sabe direitinho, Ele dá na medida exata. De uma forma que eu entendi que foi dele a conversa, foi dele a direção. E por isso que quando a gente usa até esse texto, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ainda está melhor na mão do Deus vivo do que na mão dos meus inimigos. Davi foi esperto, ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que se preocupava, ele tinha prazer na palavra de Deus, e por isso ele preferia, eu prefiro cair na tua mão, Senhor, é muito melhor. Porque uma pessoa que teme a Deus, não é uma pessoa que fala, ele demonstra no seu dia a dia, no seu comportamento. Temor a Deus não é uma retórica, é uma frase bonita. Temer a Deus se expressa na maneira como você se comporta. Porque você sabe que, pensa comigo, onde quer que você esteja, Deus está presente. Estou certo ou estou errado? Certo. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Então, se eu tenho esta consciência, eu vou pensar, ou deveria, se eu temo a Deus, eu deveria me preocupar muito, mas muito mesmo com o que eu vou dizer. E até quando eu pensar alguma coisa que deprecia uma pessoa, até em pensamento eu já pequei, eu tenho, Deus me perdoe. Olha como é sério isso. Temer a Deus é ter essa consciência a todo momento que você está na presença do Deus Santo, que é o teu Salvador, o teu Redentor e o Deus que te ama. Por isso nós entendemos que Deus faz com amor, quando Ele exerce até a disciplina, Ele faz isso com amor, com justiça, misericórdia e graça. Por isso convém ao cristão aceitá-la com alegria, porque Deus corrige a quem ama.
A Bíblia em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe como filho. Muito bem, primeira coisa que a gente vê em tudo isso, dentro do nosso texto, é que o temor do Senhor, no temor do Senhor, versículo 26, há firme confiança. Queridos, onde Deus reina, sempre haverá segurança, que é um fruto da sua santa presença com a gente. Ah, mas pode acontecer o que quiser, mas de qualquer forma Deus está do teu lado. Hoje de manhã compartilhei algumas coisas que aconteceu comigo nessa minha última viagem, né? Cada viagem tem uma novidade, essas coisas. Mas como é interessante você ter essa convicção, que onde quer que você esteja, Deus está com você. Como é gostoso saber, eu falo para Deus assim: Deus, eu sou muito feliz por depender do Senhor. Quando a gente fala de fé, uma vez o pastor Nilton trouxe uma frase muito interessante aqui. A fé é o quê? É viver na total dependência de Deus. Uma definição simples e clara. Depender de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa que você dê uma pontinha de força. E a gente às vezes faz isso sem perceber. Às vezes você dá uma orientação, a pessoa não faz do jeito que você quer, você vai lá e faz do teu jeito e acaba ofendendo, machucando a pessoa. Passa por cima daquela pessoa, e isso está errado. O primeiro caminho é: poxa, mas eu ensinei de um jeito, fez de outro? Deus, como é que a gente faz isso? É pedir direção de Deus para como lidar. Mas não, tem pessoas que às vezes são teimosas. Minha esposa hoje, ela falou que eu sou muito teimoso. Daí eu falei assim: não, você está totalmente enganada. Está totalmente por fora. Teimoso é quem teima comigo. Não, você está errada. Eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Ei, que isso? Aprendi com um alemão isso. Aprendi com ele, ele falou isso para mim. Pastor Harry, está gravando isso aqui? E provavelmente ele vai ver isso, depois vai me ligar de novo. Né? Ei, Ismael, eu falei: é verdade. Isso é real. Queridos, quando nós vivemos temendo a Deus, nós vivemos em segurança. Vivemos com refúgio. Em Deus há firme confiança. De quê? Confiança de que quando eu não tenho capacidade, até mesmo para fazer algo para Deus, Deus me capacita. Confiança de que muitas vezes quando eu perco a paciência e que eu estou explodindo, eu confio que Deus vai me dar calma e vai me ajudar. Isso é segurança, isso é firme confiança. Não importa o que aconteça, Deus vai me dar coragem diante de tudo que for para acontecer. Isso é firme confiança. Temer a Deus, quando você vive temendo a Deus, você começa a desfrutar dessas realidades, das promessas do Senhor. Desta forma, o crente vive firme, independente de qual situação vier, ou qual situação ele se encontrar, ele está na dependência de Deus, ele sabe o Deus que ele crê. Por isso ele não vai ficar perdendo tempo culpando A ou B pelo que está lhe acontecendo. Ele vai dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me ajude a entender o porquê de tudo isso. Temor a Deus nos leva a ter um coração mais sensível à voz do Deus eterno. Isso é temor a Deus. O cristão, ele não se abala, ele não tem a sua vida por tão preciosa, porque tem pessoas que defendem demais a sua própria vida. Nós não precisamos defender nossas vidas, porque ela está escondida em Cristo Jesus. E o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é a nossa justiça. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de atitude ou justiça com as nossas próprias mãos. Nós precisamos dobrar os joelhos e apresentar para Deus e dizer: Senhor, é com o Senhor esse negócio, eu não sei o que a gente vai fazer. Gente, é fantástico, é tremendo depender do Senhor e procurar viver uma vida de temor a Deus. É tremendo. Muitas novidades de vida. Muitos momentos de prantos, mas muitos momentos de alegria, mas nunca momento de solidão, porque o Senhor está com a gente. Nunca momento de solidão. Por isso, eu gosto muito desse texto de Salmo 73, 25, daqui uns dias vocês vão começar até a decorar já, né?
quando Davi diz o quê? A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Deus, tudo que eu preciso é o Senhor. É o Senhor que é tudo que eu preciso, porque é o Senhor que conhece tudo. Mas a segunda coisa que eu quero colocar também, que é tremenda na vida cristã, gente, nessa questão de desfrutar o temor do Senhor. O cristão que teme ao Senhor vive feliz, primeiro porque ele vive em segurança. Deus é o seu próprio refúgio. E segundo, porque o cristão que teme ao Senhor vai transmitir, observa bem essa palavra, transmitir uma bênção à sua posteridade. Estou falando a filhos. Observe o versículo 26 no finalzinho. Ele será um refúgio para seus filhos. Queridos, onde Deus reina, onde o coração está temente ao Senhor, o crente que teme ao Senhor, ele é encorajado constantemente a confiar nas promessas do Senhor. E aí tem um detalhe: os nossos filhos, pela fé, começam a ver o quanto nós confiamos neste Deus e em suas promessas, e eles começam a aprender a depender de Deus. Aqueles comentários em roda da mesa sempre vão produzir sempre edificação. Ali naquele comentário, aquele comentário em roda da mesa não vai ter fofoca, não tem comentários depreciativos de outras pessoas ou irmãos. Este comportamento é temor a Deus, porque Deus também está numa volta de uma mesa, não está não? Não está? Está. E aí o que acontece? Este comportamento é temor a Deus, e por isso é respeitar a presença de Deus, e os nossos filhos começam a ver o nosso comportamento, e vão admirar a nossa conduta cristã. Porque o que o pai faz na igreja, ele faz em casa também. Às vezes uma pessoa confronta o pai na frente do seu filho, o pai fica firme. Aí quando chega em casa, o pai não vai pensar que o filho achou que ele tem sangue de barata. O filho vai olhar, nossa, como o pai ficou firme ali, né? E ele orou a Deus, eu vi que Deus cuidou dele. Isso começa a mexer na vida dos filhos, e é por isso que o texto é uma promessa, e ele diz, ele será, o homem que teme a Deus, será um refúgio para os seus filhos, porque vai ensinar o melhor que os seus filhos precisam saber: confiar e temer a Deus. Isso é resultado de comportamento de homens e mulheres que temem a Deus, que respeitam Deus em todos os lugares. Os filhos vão ver que Deus é seu refúgio, é o abrigo. Nossa, Deus é o refúgio para nossos pais. Me lembro uma vez de um momento financeiro tão difícil, a Aninha chegou para mim com uma moedinha de 10 centavos, pai, isso aqui é para ajudar. Daí ela falou, mas eu orei para o papai do céu. Eu falei, amém. Porque sabia que quando a coisa apertava em casa, e ela via fechada, o meu escritório com a porta fechada, ela já sabia que eu estava falando com Deus. Queridos, não adianta, às vezes a gente pensa que é só trazer os filhos para a igreja, mas é acompanhá-los também. É ser exemplo dentro de casa. Porque se você não fizer isso, isso não demonstra que você teme a Deus. Essa expressão de temor a Deus, ela vai além do âmbito de igreja. Ela vai em todos os lugares. É onde você está passeando, de repente num shopping, não sei lá onde você estiver passeando, e passa uma pessoa com uma roupa diferente, estranha. Eu vou dizer diferente, porque cada um veste o jeito que quiser, né? Ou não veste também, não sei. Mas quando você olha aquilo e você faz um comentário depreciativo, além de pecar, ou não é pecado isso? Além de pecar, você dá um péssimo exemplo para o teu filho que está vendo e está achando, não, isso pode. Pai e a mãe fez, eu posso falar também. Isso é pecado. E isso prejudica o crescimento espiritual dos nossos filhos. Por isso que o autor aqui, Salomão, ele é muito claro, fala assim, olha, o homem que teme a Deus, que respeita a Deus em todos os momentos, ele é um refúgio para os seus filhos. Seus filhos vão se espelhar no comportamento da sua mãe, no comportamento do seu pai, do seu avô, do seu tio. Então, eles vão entender o seguinte, da mesma forma que meu pai e minha mãe foram tão abençoados por Deus, eu vou nesse caminho.
e serei abençoado por Deus. Terei minhas lutas, terei minhas dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus, porque meus pais venceram. Olha que tremendo que é essa orientação bíblica. Então, a gente percebe que o exemplo fervoroso dos pais influenciarão seus filhos, tem uma influência pesada em seus filhos. E eles irão orar a Deus e depender de sua graça e misericórdia com seus pais. Como isso é importante. Eu me lembro de um retiro, era Invasão, um projeto em 2008, e eu fiz uma surpresa para minha esposa, mas para os meus filhos também. Porque o Rafa estava morando aqui em Curitiba, eu paguei para que ele fosse participar daquele Invasão lá em Paranavaí. Era um grupo tínhamos mais de 400 jovens ali aproximadamente, e eu e a Cláudia fomos também, mas a Cláudia não sabia, que fazia tempo que o Rafa, a gente não tinha visto o Rafa. Chegou o Rafa e a Luísa, estavam lá nossos filhos, e nós estávamos com eles num retiro. E eles gostam disso, eles não medem esforços para isso, porque aprenderam isso. As igrejas oferecem mecanismos para que os nossos filhos cresçam espiritualmente. E nós temos que aproveitar isso. Então, o nosso exemplo fervoroso de pais influenciam diretamente nossos filhos. Eles irão orar a Deus e depender da sua graça e misericórdia, como seus pais dependeram. Por isso, essa palavra tem uma promessa bem específica. E ele será um refúgio para os seus filhos, porque ensinou o mais importante para os seus filhos: temer a Deus. E deram prova viva do seu temor a Deus. Olha que tremendo. E por último, o cristão que teme ao Senhor vive feliz, porque vive em segurança, porque estará transmitindo uma bênção à sua posteridade, e porque o nosso Deus, queridos, é uma fonte inesgotável de consolação, de alegria, de momentos assim, aquelas alegrias frescas. Às vezes você está nervoso, preocupado, irritado, e aí você procura então ler a palavra de Deus, e você vai lendo, aquilo vai acalmando, você começa a trabalhar, você começa a orar, Deus começa a falar ao teu coração, e tudo o que você precisa está na palavra de Deus, porque ela é poder para aquele que crê, ela transforma. Se os seus filhos, nos momentos de desafios, perceber você fazendo isso, eles vão fazer em algum momento. E se um dia um dos teus filhos chegar e falar assim, mãe, às vezes adulto, ele vai chegar assim, mãe, ora por mim porque está complicado. Sabe por que ele está pedindo? Porque ele sabe que você é uma mulher e um homem de oração. É por isso, ele cresceu vendo você fazer isso. Então ele confia. Talvez ele não esteja muito convicto dele, mas ele sabe que você vai fazer isso. Ele sabe que você vai orar por ele. E ele confia. Por isso, queridos, nosso Deus é uma fonte abundante e eterna. É aquele Deus que acalma a alma. E o texto 27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos preservar do laço da morte. Queridos, o temor do Senhor é um antídoto soberano contra o pecado, contra a tentação. O crente que tem um amor verdadeiro na palavra de Deus vive satisfeito com o que Deus lhe dá. Isso é um dos resultados. E a nossa convicção de que Deus é quem Ele diz que é, nós cremos pela fé em Sua palavra e nós o obedecemos. E por nosso temor a Deus, por nosso amor e respeito a Deus, então nós não seremos atraídos com muita facilidade pelas iscas do pecado do inimigo. A gente não vai engolir o anzol com facilidade. O crente satisfeito com Deus e Sua palavra sabe onde obter coisas melhores. Sabe onde obter a verdadeira satisfação, o verdadeiro contentamento da palavra de Deus. Por isso que o crente, quando ele vê uma confusão, ele já se afasta dos laços do inimigo, porque ele percebe, opa, aqui não, jacaré.
como dizia minha filha. Aqui você não tem vez não, que eu já detectei. E eu já estou cortando volta, ou já estou repreendendo em nome de Jesus. Ele tem discernimento e ele tem sabedoria. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: o homem temente a Deus, ele se sente mais seguro do que o rei com o seu maior exército. O homem que teme a Deus, ele se sente mais seguro do que um rei com o seu maior exército, porque o rei ele confia no seu exército. Nós confiamos no nosso Deus e no seu exército celestial. Essa que é a verdade. Por isso esse texto traz para nós profundas verdades, que o temor do Senhor é respeitar Deus como Ele realmente é, puro, santo, respeitar sua presença onde quer que nós estivermos. Por isso, respeite a Deus e fique alerta nos seus comentários próximos dos seus filhos, no meu caso com a minha esposa, próximo dos nossos netos, para que eles, não por uma questão de falsidade, não, de hipocrisia, não, de seriedade, para eles verem que nós confiamos, porque nós dependemos somente de Deus. E os nossos filhos, eles precisam ver isso em nós, porque é isso que eles vão levar para a caminhada da vida cristã deles, gente. Nós não ficamos para semente, uma hora Jesus nos leva, mas antes disso temos que deixar o nosso legado, e o nosso legado não é tesouros terrenos, o nosso legado é deixar essa fé viva que nós vivemos. Isso é o mais importante de tudo, é isso que eles precisam ver na gente, e isso vai fazer toda a diferença na história deles, isso vai fazer toda a diferença na vida dos netos, dos bisnetos, porque isso vai ser uma caminhada, porque esse é a bênção, é a recompensa aqui na terra, a recompensa de quem teme a Deus. É como a videira na beira do rio. Por isso, meus irmãos, quero dizer a você nesta noite: procure ser cada vez mais temente a Deus. Peça para Jesus te ajudar nisso. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, temente a Deus. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões. Na hora de você tomar uma decisão, antes de tomar, coloca diante de Deus: Deus, eu devo fazer isso mesmo. Não saia fazendo, para depois chamar Deus como se fosse o corpo de bombeiro para apagar o fogo que deu errado. Não faça isso. Apresenta para Deus. Reconheça a Deus. Se alguém faz uma coisa diferente do que você gostaria que acontecesse, ou se alguém confronta você de alguma maneira, reconheça a presença de Deus e pense bem que na hora que você vai tratar desse assunto, você tem que tratar de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado e honrado. Não é o seu orgulho que tem que prevalecer, não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Pastor, como ouvir, como saber a vontade de Deus? Querido, quanto mais você buscar a face dele, quanto mais você parar de acreditar que você é muito inteligente, muito esperto, quanto mais você parar de fazer isso e começar a apresentar a Deus e pedir direção dele para você, você vai perceber que Deus vai te orientar de uma maneira que tudo que você fizer vai ser profícuo, vai ser uma coisa frutífera. O grande problema nosso é que a gente cria um jeito, e assim, não, esse é o caminho que eu vou fazer. Às vezes na criação de filhos, às vezes na forma de trabalhar, a gente não é desse jeito, mas quem disse que esse jeito é o jeito de Deus? Então o que eu preciso? Apresentar para Deus. E eu creio que essa tem que ser a maior preocupação do cristão. O cristão não tem que ficar agradando todo mundo, ele tem que se preocupar em agradar a Deus, porque ele agradando a Deus, ele vai agradar todas aquelas pessoas que amam a Deus. E a Bíblia diz que até mesmo o inimigo do cristão, que teme a Deus, se torna amigo. Deus faz com que seja amigo. Promessas. Que o Senhor nos ajude a viver desta maneira. Que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres fervorosos. Que
que o Senhor nos ajude a estarmos sempre, a valorizarmos a cada segundo das nossas vidas, a sua presença santa com a gente. Como é tremendo isso. Isso é mais importante do que qualquer outra realização na vida da gente. É a presença dEle. A presença dEle, que foi o que Moisés pediu, que Maria pediu, que estava junto ali, que Davi pediu, que Abraão pediu, e que eu e você precisamos pedir. Deus, eu quero estar sempre na tua presença, me alegrando na tua presença. Ajuda-me a ser um homem e uma mulher temente ao Senhor. Sei que nesta mensagem, com toda certeza, Deus nos leva a fazer reflexões de talvez comportamentos no passado que não foram assim. E talvez você fique pensando, e agora? Como é que eu faço? A coisa entornou. Não tem problema não, não tem nada que Deus não mude. Deus transforma. Como uma mensagem que eu preguei há 60 dias atrás, Deus transforma a tristeza em alegria. Ele não substitui, Ele transforma. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção nesta mensagem. Obrigado porque o Senhor é tremendo. E eu quero pedir que o Senhor continue a ministrar no coração do Teu povo aqui. E peço a Ti, Senhor, o Senhor que conhece a história de cada um de nós. Se em algum momento, Senhor, alguém aqui dentro teve uma atitude diferente do que o Senhor nos orientou nessa noite, ó Deus, encoraje o Senhor simplesmente a se arrepender e mudar o foco e continuar temendo ao Senhor, vivendo para a Tua glória, porque sabemos que o Senhor muda, o Senhor transforma, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e onde o Senhor reina, existe alegria e harmonia, sustentação, providência divina, tudo isso sabemos que podemos desfrutar na Tua presença. Obrigado por este momento, Senhor, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém. Obrigado mais uma vez aí o André, Rafaela, por nos dar o privilégio de fazer com a Lorena aqui, apresentando a Lorena. Uma semana abençoada para vocês em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, segunda-feira, domingo que vem estaremos juntos aqui novamente, tá bom?